Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Naqueles dias saiu um edito de César Augusto, prescrevendo o recenseamento de todo o mundo. Esse recenseamento foi anterior ao que se realizou quando Quirino era governador da Síria. Iam todos recensear-se, cada um à sua cidade. José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 1 a 5. São Beda. O Filho de Deus, assim como deveria nascer de uma virgem para mostrar que a virgindade é muitíssimo grata aos seus olhos, foi gerado no tempo mais pacífico, porque ensinou a buscar a paz e se dignou visitar os que a seguiam. Ora, não pode haver maior sinal de paz do que todo o mundo ser abrangido por um único recenseamento. Augusto reinava com tanta paz há 12 anos, ao tempo do nascimento do Senhor, que, cessadas as guerras em todo o mundo, as palavras do profeta pareciam se cumprir literalmente. Por isso diz: naqueles dias saiu um edito de César Augusto, prescrevendo o recenseamento de todo o mundo. Indica ou que esse recenseamento foi o primeiro que abrangeu todo o mundo, pois lemos que muitas partes da terra já haviam sido recenseadas antes, ou porque começou quando Quirino foi enviado para a Síria. Por dispensação do alto, fez-se o recenseamento de tal modo que se ordenasse que cada um fosse à sua pátria, conforme prossegue. Iam todos recensear-se, cada um à sua cidade. Assim aconteceu que o Senhor foi concebido em um lugar, mas nasceu em outro, para escapar mais facilmente ao furor de Herodes, que tramava armadilhas. Prossegue. José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia. Cumpriu perfeitamente ao que o seu nome, Augusto, significava, porque desejou aumentar os seus e teve poder para aumentá-los. Assim como sob o império de Augusto e o governador de Quirino, ia cada um à sua cidade registrar-se no censo, sob o império de Cristo e o governo dos doutores da igreja. Devemos registrar-nos no censo da justiça. Nossa cidade, nossa pátria, é a pátria da bem-aventurança, para a qual devemos caminhar crescendo nas virtudes dia após dia. Ora, dia após dia, a Santa Igreja, guardada pelo seu Mestre, ascende do caminho do trato mundano, que é o que significa Galiléia, a cidade de Judá, isto é, a cidade da confissão e do louvor. Paga o tributo da sua devoção ao Rei Eterno e, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, concebe-nos do Espírito Santo. Embora seja esposa de Cristo, é fecundada por outro, unida visivelmente ao pontífice, seu representante, é preenchida espiritualmente pela virtude do Espírito. Por isso, interpreta-se bem o nome José como aumentado, indicando-se com seu nome que os esforços do Mestre ao falar nada valem se não receber do alto o auxílio para ser ouvido. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 6 a 7. Ora, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 6 a 7. São Gregório de Nissa. Aparecendo como homem, não se submete totalmente às leis da natureza humana. Ter nascido de mulher manifesta humildade.
De uma virgem, porém, que foi capaz de dar à luz, mostra que transcendia o homem. A gravidez gozosa, a origem imaculada, o parto sem dor, o nascimento sem corrupção, nem começando no desejo, nem terminando nas dores, pois assim como aquela que pela culpa introduziu a morte na nossa natureza foi condenada a dar à luz com dores, era necessário que aquela que daria à luz a vida desse à luz com alegria. Transmigra a vida mortal naquele tempo que as trevas começam a diminuir e a imensidão noturna começa a desaparecer diante da exuberância dos raios da luz. Com efeito, a morte do pecado produziu o fim da depravação, mas agora tende ao nada por causa da presença da verdadeira luz, que iluminou todo o mundo pelos raios do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 12. Naquela mesma região, havia uns pastores que velavam e montavam guarda ao seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes então um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu de luz, e tiveram grande temor. Porém, o anjo disse-lhes: Não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis que vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 8 a 12. Santo Ambrósio. Considerai como o cuidado de Deus edifica a fé. Um anjo instruiu Maria, um anjo instruiu José, um anjo instruiu os pastores, dos quais é dito: naquela mesma região havia uns pastores que velavam e montavam guarda ao seu rebanho durante a noite. Saí do ventre de sua mãe, mas refulge no céu. Repousa em uma manjedoura terrena, mas vive na luz celestial. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 13 a 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, objeto da boa vontade de Deus. Palavra da salvação. Comentário Lucas 2, de 13 a 14. São Beda. Para que não parecesse pequena a autoridade de um só anjo, depois de ter anunciado o mistério do novo nascimento, aflui imediatamente uma multidão de tropas celestes. Por isso é dito: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste. Com razão, o coro dos anjos recebe o nome de milícia celeste, tanto porque é liderado no combate por aquele que apareceu para destruir as potestades aéreas, obedecendo-lhe humildemente, como porque confunde vigorosamente com as armas do céu as potestades que lhe são contrárias, a fim de que não tentem aos mortais tanto quanto desejam. Porque nasceu Deus e homem, cantam paz aos homens e glória a Deus. Por isso segue, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus. Apenas tendo um único anjo, um único mensageiro, dado a boa nova do nascimento de Deus na carne, prorrompe a multidão da milícia celeste em louvor ao Criador, a fim de prestar culto a Cristo e de que o seu exemplo nos instrua para que, sempre que um irmão proferir uma palavra de ciência sagrada, ou quando trouxermos à mente coisas piedosas, imediatamente louvemos a Deus com o nosso coração, com a nossa boca e com as nossas obras. Desejam também paz aos homens, quando acrescentam:
e paz na terra aos homens. Porque, nascendo segundo a carne, o Senhor, aqueles que desprezavam como fracos e abjetos, passam a respeitar como companheiros. Explicam a quais homens pedem a paz, dizendo, de boa vontade, isto é, para aqueles que recebem o Cristo nascido. Com efeito, não há paz para os ímpios, mas muita paz para os que amam o nome de Deus.